Olá, sejam todos muito bem-vindos ao meu canal. Hoje a gente vai falar sobre um tema que eu digo que é o que garante o emprego de todos os cirurgiões plásticos do Brasil e do mundo. Vamos falar sobre cirurgia de Mummy Makeover, ou cirurgia da mamã. Eu sou o Dr. Gustavo Vital, cirurgião plástico especializado em cirurgia mamária avançada e cirurgia de contorno corporal, e é um prazer ter você aqui comigo nesse canal. Para começar, vamos entender o porquê desse nome, cirurgia da mamãe, ou Mummy Makeover, como originalmente ela é chamada. Nessa cirurgia, nós vamos tratar uma série de condições que normalmente acometem a mulher no período pós-gestacional. A gente sabe que a gestação é um dos grandes fatores que mais contribuem para alterações no corpo das mulheres, independente do estilo de vida que elas adotam. E, consequentemente, a partir dessas alterações, muitas de vocês, pacientes, acabam buscando os consultórios de cirurgia plástica para a realização da famosa cirurgia de Mummy Makeover. Então, em que consiste essa cirurgia? O que é que nós realizamos exatamente quando a mulher vem procurando fazer essa cirurgia? Cabe lembrar aqui que a cirurgia de Mummy Makeover, dentro do universo das cirurgias plásticas estéticas, é considerada talvez a cirurgia mais extensa dentro deste âmbito, como eu estava explicando para vocês. Então percebam já de cara o quão importante é a gente ter um planejamento muito específico e uma seleção ainda mais criteriosa do tipo de paciente que vai ser um bom candidato para a realização dessa cirurgia. Mas sem mais delongas, vamos explicar quais são os procedimentos. Normalmente, nós iniciamos a cirurgia através do remodelamento de todo o contorno posterior da nossa paciente. E isso é feito através da lipoaspiração das costas, dos flancos, da região dos culotes. Posteriormente, nós aproveitamos muitas vezes aquela gordurinha que foi extraída na lipoaspiração para iniciar a primeira etapa do que nós chamamos de lipoescultura, que seria o remodelamento glúteo. Então, a gente extrai a gordura, transfere ela para a região do glúteo, guiado por ultrassom, com todas as técnicas de segurança, para garantir a mudança naquela relação cintura-quadril que muitas vezes vocês vêm buscando. A cinturinha mais fina, com um bumbum mais definido, dando aquele ar e recuperando aquela silhueta bonita que muitas vezes vocês falavam: "Ah, eu perdi minha silhueta depois da gestação". Então, esse é o primeiro ponto. Posteriormente, quando a gente avança na cirurgia, a gente vai realizar a lipoaspiração de toda a região frontal da paciente, ou do abdômen anterior propriamente dito. Feita essa etapa da cirurgia, a gente pausa um pouco o tratamento do contorno corporal e vai para a região mamária, onde realizaremos a cirurgia mais indicada para cada caso: uma mastopexia, uma redução mamária, com ou sem a inclusão de implantes mamários. Obviamente, esse tema já foi abordado e é muito individual de acordo com a indicação e o desejo de cada paciente. Realizada a cirurgia de mastopexia, a gente volta os nossos olhares novamente para a cirurgia de contorno corporal, mas desta vez para a realização da cirurgia de abdominoplastia, em que nós vamos tratar a flacidez de pele e, propriamente dita, as alterações que existem na parede do abdômen, dentre as quais vocês já conhecem a mais famosa de todas, a diástase abdominal. É claro que existem outras condições como hérnias umbilicais, também comuns após grandes gestações, como gestações gemelares, que podem e frequentemente estão ali causando essas alterações na paciente e que também vão ser tratadas nesse mesmo tempo cirúrgico. Então percebam, gente, são praticamente 4 procedimentos condensados no tempo cirúrgico único. Como eu falei no início do vídeo, isso requer muito planejamento. E em toda consulta minha, eu sempre falo o seguinte: realizar uma cirurgia de Mummy Makeover não é para quem quer, é para quem pode. E o poder vem justamente de alguns critérios que são extremamente importantes que se olhe, que se cumpram, para que a gente minimize a chance de quaisquer complicações que possam advir aí da cirurgia plástica. Então, é importante que a paciente tenha noção dessa jornada cirúrgica a qual ela vai ser submetida, porque o tempo cirúrgico é um grande fator, talvez um dos mais importantes quando a gente está avaliando o risco-benefício de determinado procedimento. Diante de uma cirurgia extensa como essa, muitas vezes a gente leva 6, 8, 10 horas de cirurgia, especialmente nos casos atuais em que a gente tem a nossa disponibilidade e o uso das tecnologias para a otimização dos resultados. É por isso que muitos cirurgiões plásticos, assim como eu,
tem indicado cada vez mais a realização das cirurgias em separado. Muitas vezes, se a gente quer obter um resultado mais primoroso, utilizando tais tecnologias, a gente sabe que vai ter que abrir mão do tempo cirúrgico para um resultado mais definitivo e um resultado também mais bonito. E muitas vezes se torna inviável fazer essa associação. Porém, em algumas situações, quando a gente calcula o tempo cirúrgico e vê que ele se enquadra dentro do que é permitido em termos de segurança, a gente consegue avançar aí na programação dessa cirurgia que é tão difundida e tão realizada no Brasil e no mundo. Um outro ponto importante é avaliar a própria condição de saúde da paciente. E isso não tem a ver com idade, tá? Como muitas de vocês pensam. Nós temos mulheres de idade mais avançada, 40 mais, 50 mais, que têm uma saúde excelente, enquanto nós temos mulheres de 30 anos, de 25 anos, que têm várias comorbidades e que não são boas candidatas para essa cirurgia. Então, uma boa saúde, a ausência de comorbidades é outro ponto crucial para que a gente consiga avançar nessa programação cirúrgica. Um terceiro ponto que muitas vezes só é analisado aqui no consultório médico é referente à reserva funcional de cada paciente. O que é isso? Os exames laboratoriais. A gente precisa avaliar, não apenas em número, mas no contexto geral, se aquele corpo, se aquela paciente tem uma boa reserva funcional para suportar toda essa agressão que vai ser causada através dessa cirurgia. E muitas vezes, neste momento, é que nós identificamos alguns déficits de nutrientes, algumas anemias, algumas condições que certamente poderiam nos colocar em uma situação complicada. É aí que a gente precisa frear um pouco, preparar a nossa paciente, otimizar esse pré-operatório para que um pouco mais à frente a gente consiga operar a paciente em segurança. Assim como a gente tem que levar em consideração as pacientes que fazem uso de determinados medicamentos. E a gente tem visto crescer muito o uso dos medicamentos associados para a perda de peso, como as canetas emagrecedoras. Muito frequentemente, a gente vai precisar de um tempo de suspensão desses medicamentos para evitar possíveis complicações também diante de cirurgias que têm esse tempo prolongado um pouco maior. E por fim, e não menos importante, a gente precisa avaliar de forma muito criteriosa a individualidade de cada uma de vocês. Entender o que é que vocês apresentam de queixa, o que é que vai ser necessário e o quão difícil vai ser entregar aquele resultado que a gente está imaginando, vocês pacientes e nós cirurgiões. Então, casos que fogem muito da nossa rotina, em que a gente sabe que o tempo cirúrgico já vai se estender por uma necessidade ali do tratamento, a gente muitas vezes acaba como uma medida cautelosa e de segurança sugerindo a separação das cirurgias e contraindicando a cirurgia de mama makeover. Então, recapitulando, nós temos 4 pilares aí que precisam ser olhados com muito cuidado e esse checklist ele precisa ser cumprido de maneira muito satisfatória para que a gente consiga ter o sucesso esperado dentro da cirurgia de mama makeover. E aí, entender um pouco mais sobre essa cirurgia? Você acha que a cirurgia de mama makeover é para você? Ficou tudo claro? Deixa aqui nos comentários. Aproveita também, deixa o teu like, compartilha. Se ainda não fez, se inscreve no meu canal. Espero os próximos vídeos que a gente tá cheio de conteúdo para vocês.